Eu só queria provar a inocência da minha família, mas quando resolvi invadir o Palácio Real, descobri um segredo terrível. Apesar de quase ser morto por isso, acabei tendo alguns benefícios. Em uma noite fria no Palácio Imperial, alguém observava os arredores do alto de um prédio. Delicadamente, sem fazer barulho, a pessoa saltava pelos telhados, examinando a movimentação ao redor. Este lugar é enorme, pensou, e por muita sorte não há guardas por aqui, mas mais cedo ou mais tarde serei descoberto. Observando o horizonte, ele se perguntava quem a família Su, a qual pertencia, havia ofendido. Ele comentou consigo mesmo: apenas um pequeno mercador está envolvido com o Jin Yi-Wei. Este caso injusto é tão impecável. Decidido, declarou: para limpar o nome da família Su, devo obter os arquivos do caso e desmontar cada evidência. Contudo, ele também refletiu: mas eu sou apenas uma criança rica que quer curtir a vida. Esse era Su Changqing, o jovem mestre da família Su. Determinado, decidiu encontrar primeiro um disfarce para se infiltrar no Palácio Imperial. Enquanto isso, no palácio, uma jovem passeava ao lado do lago. De repente, algo caiu na água, provocando um grande barulho. A moça se virou rapidamente, mas, ao olhar para o lago, percebeu que tudo estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Ela suspirou, aliviada, sem perceber a presença de Changqing. Ele então apareceu como uma assombração, com um sorriso macabro e olhos cerrados. A garota, ao vê-lo, tomou um grande susto, como se sua alma tivesse saído do corpo. Changqing desculpou-se com a empregada imperial, dizendo que ela precisava descansar um pouco. Logo em seguida, ele soltou o cabelo, vestiu as roupas da servente imperial e transformou-se em uma bela empregada. Seu disfarce estava perfeito. Olhando para si mesmo, ele se surpreendeu e murmurou: essa é a primeira vez que me visto como uma mulher. Estou me sentindo tão pequeno de repente. Um tempo depois, ele comentou estar pronto e achou incrível a técnica de camuflagem que lhe permitia vestir qualquer coisa. Pensou: será que as roupas indestrutíveis da minha vida passada eram assim também? Pensando no que fazer, concluiu que os decretos do imperador e os arquivos dos casos relacionados deveriam estar em um lugar próximo. Decidiu ir até lá. Esgueirando-se pelo palácio, Changqing aproximou-se da câmara do imperador e percebeu que precisava ser extremamente cuidadoso. Ao abrir a porta, notou que o quarto estava muito escuro e se perguntou se havia alguém ali. Nesse momento, ouviu uma voz chamando pelo eunuco Li, vinda de trás de um divisor de quarto. Imitando uma voz grossa, ele respondeu que era o eunuco Li e que precisava sair com urgência. A pessoa atrás do divisor ficou em silêncio. Changqing tentou disfarçar. Ah, me desculpe, estou perdido. Por ser velho, tenho ficado esquecido. Mas a pessoa, enrolada em uma toalha, respondeu: você não é o eunuco Li. Quem é você? Desesperado, ele correu em direção à pessoa, dizendo que era irmão do eunuco Li, mas, em seus pensamentos, pediu desculpas, pois achava que teria que apagar a memória daquela moça, que julgava ser outra empregada imperial. De repente, a porta se abriu rapidamente e algo foi lançado em direção a Changqing. Assustado, ele se abaixou, evitando por pouco uma adaga que passou perto de seu rosto. A moça que tomava banho foi protegida por outra mulher, que segurava a arma. Você quer continuar vivo? Perguntou a mulher, encarando-o. Analisando a situação, Changqing se perguntou como não tinha notado a presença dela antes. A mulher com a adaga avançou, enquanto a arma rasgava parte da roupa de Changqing. Ele se afastou, mantendo-a sob vigilância. Nesse momento, algo chamou sua atenção. Um robe dourado. Será que este não é o robe imperial? Pensou. No entanto, ao tentar desviar de um novo ataque da mulher de preto, ele escorregou, caiu sobre o divisor de quarto e o partiu em várias partes. No chão, Changqing teve um vislumbre da mulher que tomava banho. Ela ficou aterrorizada ao perceber que ele a havia visto. Ele caiu brutalmente no chão, provocando um enorme barulho. Passando a mão na cabeça para aliviar a dor, não notou que havia caído bem aos pés da moça. Lentamente, começou a abrir os olhos e, para seu espanto, deparou-se com a mulher que, na verdade, era o atual imperador, ainda enrolada na toalha, observando-o do alto. Quando Changqing, chocado,
tentou falar que o imperador era uma mulher. Ela colocou os pés sobre sua cabeça, obrigando-o a fechar os olhos. Olhando para ele, a imperatriz perguntou: Você é um homem? A mulher de pele clara e olhos vermelhos era, supostamente, o grande imperador Xia, do Palácio Oriental de Jade. O protagonista, chocado, refletia enquanto a observava. Ele concluiu que era por isso que ninguém ainda havia visto o novo imperador sair do palácio. Estavam preocupados que alguém descobrisse o segredo. Olhando para ele, a mulher declarou que, obviamente, era um homem, já que ele havia respondido como tal. Então, perguntou quem ele era. No entanto, sem qualquer paciência para ouvir a resposta, ela afirmou que isso não importava. De repente, ela tentou pisar na área sensível do protagonista e disse que descobriria a verdade sozinha. Assustado, ele afirmou que era apenas um ladrão comum e pediu misericórdia. Nesse momento, ele pensou o quão cruel era o lugar que ela havia tentado chutar, quase acabando com a linhagem da família Su. A guarda imperial se posicionou, pronta para atacar, mas a imperatriz ordenou que não o fizessem, afirmando que as habilidades marciais dele eram tão patéticas que ele jamais conseguiria matá-la. Em seguida, ela se sentou em uma cadeira e, olhando para ele, perguntou se ele realmente acreditava que ela o deixaria escapar tão facilmente. O protagonista começou a remover o disfarce e, ao voltar à sua forma original, disse que, caso Sua Majestade quisesse puni-lo, ele tinha os próprios meios para lidar com isso. Ele então afirmou que tinha certeza de que ela não queria que o público soubesse que o grande imperador Xia era, na verdade, uma mulher. Ao ver a imperatriz demonstrar preocupação, ele continuou: se ele gritasse naquele instante, dizendo que havia um assassino no local, quem acreditariam ser o verdadeiro imperador? Ela, uma mulher, ou ele, um homem? A imperatriz o encarou, irritada, pensando que aquele ladrão não apenas conseguia se disfarçar, mas também alterar sua forma física e até mesmo seu gênero. Ela perguntou com raiva se ele tinha coragem de negociar com ela e se não temia que ela o matasse. O protagonista respondeu, virando-se para o lado, que não podia fazer nada, já que ela não o deixava partir. Porém, garantiu que o segredo dela estaria seguro, caso ele saísse dali em segurança. Com um olhar maléfico, a imperatriz afirmou que, em breve, veriam em quem as pessoas acreditariam. Então, ela gritou, alegando que havia um assassino. De imediato, alguém avisou a guarda que o imperador estava em perigo, e os soldados começaram a se mobilizar para proteger Sua Majestade. Chen Qing, o protagonista, correu, dizendo que a imperatriz era uma mulher louca. Contudo, quando estava prestes a deixar a sala, vários homens apareceram, confundindo-o com o imperador. A multidão o carregou, enquanto a imperatriz, à distância, ordenava que os guardas fossem atrás do assassino, que supostamente fugira para o oeste. Os guardas, finalmente, soltaram Chen Qing, que caiu no chão, exausto. A imperatriz se aproximou, mantendo as aparências, e com uma voz aveludada, chamou-o de imperador, perguntando como ele estava. Olhando para as roupas extravagantes dela, ele pensou que ela era louca por ousar sair daquele jeito. De repente, a imperatriz se jogou nos braços dele, dizendo que ficou com muito medo de morrer. Confuso, Chen Qing começou a gaguejar, sem entender o motivo daquele comportamento. Com uma expressão fofa, olhos brilhantes e lágrimas, ela afirmou que tudo fora muito assustador e pediu que ele voltasse aos aposentos reais. Chen Qing, perplexo, se perguntou o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, Chen Qing estava sentado diante de uma mesa com alguns livros, tentando entender o que aquela mulher louca estava planejando. Ele também não compreendia por que ela não o deixava ir embora, já que isso seria melhor para ambos. Ao levantar um pouco a cabeça, viu um documento ao lado. Examinando-o, percebeu que era o arquivo da família Su. Ele tentou entender como aquilo havia parado no quarto do imperador. Ao ler o conteúdo, descobriu que o documento continha todas as testemunhas e evidências contra sua família. Chen Qing pensou que, se não soubesse que sua família era inocente, já teria tirado a própria vida. Ele se sentiu aliviado por um momento, pois parecia que a imperatriz ainda não havia examinado os papéis. Caso contrário, a família Su estaria condenada. Decidido,
Chen Qing pensou que, como estava se passando pelo imperador, ele mesmo cuidaria disso. Nesse momento, a concubina Bai Ling foi anunciada. Surpreso com a chegada repentina, Chen Qing rapidamente escondeu o documento. A concubina imperial aproximou-se e disse que estava sob as ordens do imperador e que viera aquecer sua cama. Chen Qing ficou animado, mas, ao mesmo tempo, gritou em pensamento, perguntando-se como a imperatriz poderia ter uma concubina mulher. Ele suspeitou que ela estivesse tentando fazê-lo cometer um erro para incriminar sua família. Bai Ling, mordendo os lábios, começou a dizer algo, mas terminou sua fala pedindo que Chen Qing a matasse. Cansado, ele respondeu que aquela era uma frase muito clichê. A concubina rolou no chão, gritando que o imperador era promíscuo e que, mesmo tendo seu corpo, nunca roubaria seu coração. Irritado, Chen Qing pediu que ela se levantasse. Olhando para a expressão dela, com o rosto emburrado, Chen Qing pensou que não deveria ser ele o imperador. A concubina, chateada, ajeitou o cabelo, revelando brincos luxuosos. Nesse momento, ele reconheceu os acessórios e lembrou que ela era a princesa da tribo Bai do Norte, enviada como tributo ao grande imperador Xia. Ele pensou que a tribo Bai tinha uma população pequena, mas suas mulheres eram incrivelmente belas. Contudo, a tribo valorizava a monogamia até a morte. Chen Qing concluiu que aquela princesa era problemática e que, se quisesse limpar o nome da família Su, deveria manter distância dela. Virando-se, ele disse que não estava interessado e pediu que ela saísse. Indignada, Bai Ling gritou, acusando-o de tê-la conquistado para, agora, rejeitá-la. Ela afirmou que tudo era apenas fingimento. Chen Qing, irritado, segurou sua mão e a jogou na cama. Assustada, ela perguntou o que ele estava fazendo. Enquanto ela tentava se desvencilhar, ele se aproximou ainda mais, cruzando suas pernas com as dela. Com o rosto próximo ao ouvido dela, perguntou o que ela achava que ele faria. Bai Ling, sem reação, ficou paralisada, enquanto Chen Qing, olhando diretamente para ela, afirmou que estava prestes a agir. A concubina, envergonhada, gritou perguntando o que Chen Qing estava fazendo. Ele, por sua vez, perguntou do que sua amada consorte tinha medo e finalizou dizendo que ela não precisava se preocupar, pois ele não queria o coração dela, apenas o corpo. Bai, completamente envergonhada, desmaiou de nervosismo, deixando Chen Qing confuso com a situação. Nesse momento, a imperatriz entrou no quarto, observando Chen Qing e a concubina. Ele se virou para ela e comentou que seu gosto era muito refinado. A imperatriz, no entanto, respondeu que era apenas uma serva, sua querida concubina Zhou Jinyue. Chen Qing ajoelhou-se diante dela e declarou que um homem comum como ele não merecia uma concubina tão bela. Nesse instante, os guardas chegaram e avisaram que levariam a concubina Bai dali. A imperatriz comentou que até ela ficava cativada pela beleza de Bai, enquanto Chen Qing não mostrava reação alguma. Com um tom sarcástico, ela perguntou se ele, por acaso, era gay. Chen Qing respondeu, com uma postura diplomática, perguntando quais eram os motivos para essa situação, considerando toda a sabedoria e grandeza de Sua Majestade. A imperatriz segurou o rosto de Chen Qing firmemente, forçando-o a encará-la, e comentou que ele era muito inteligente, mas que ela não poderia simplesmente perdoá-lo. Ela explicou que, embora não quisesse que ninguém soubesse que o imperador era, na verdade, uma mulher, se a família imperial e os oficiais descobrissem, as consequências seriam catastróficas. A imperatriz perguntou quem ele achava que seria executado nesse cenário. Chen Qing respondeu que o melhor resultado seria sua morte e o esquecimento de todo o caso. A imperatriz, no entanto, segurou novamente seu rosto, agora com uma aura sombria ao seu redor, e perguntou por que ele havia invadido o palácio. Chen Qing pensou em pedir que ela libertasse a família Su, mas sabia que isso seria usado contra ele. Como ela não sabia quem ele era, não poderia adivinhar sua identidade, e o caso envolvia muitas pessoas. Ele também refletiu sobre quem poderia ter colocado o arquivo da família Su no quarto do imperador, e se isso seria uma armadilha. A imperatriz soltou o rosto dele e disse que ele não precisava responder. Então, perguntou se ele estaria disposto a fazer um acordo com ela. Ela propôs que ele usasse sua habilidade de disfarce para ajudá-la por 3 anos,
permitindo que ele pedisse o que quisesse em troca, até mesmo o item mais caro do palácio. Se ele aceitasse, ela garantiria sua segurança. Antes de sair, a imperatriz abriu uma porta secreta atrás da mesa e lançou um livro na cabeça de Chen Qing, dizendo que ali estavam os segredos do palácio e que ele deveria decorá-los. Ela reforçou que, se alguém fosse exposto, estaria sozinho. Chen Qing pegou o livro e começou a examiná-lo. Logo, percebeu que ele continha informações incrivelmente detalhadas sobre a concubina Bai, o que o deixou animado. Ele continuou lendo o livro por várias horas. Enquanto isso, a imperatriz participava de uma audiência na corte real. Um dos oficiais informou que a investigação sobre a praga havia terminado, e a família Su do Norte fora apontada como culpada. Pensativa, a imperatriz comentou que a família Su vinha enfrentando muitos problemas ultimamente. Com um olhar frio, ela mencionou que houve uma tentativa de assassinato na noite anterior e que, por isso, não teve tempo de analisar o relatório. Disse que o assunto seria discutido na manhã seguinte e dispensou o tribunal, alegando cansaço. Os subordinados a reverenciaram e deixaram a sala. Alguns minutos se passaram e as pessoas deixaram a sala do tribunal. Uma serva aproximou-se, chamando Sua Majestade. A imperatriz sorriu para a moça, que tentava ajudá-la, e afirmou que não era necessário, pois estava retornando ao seu quarto. Enquanto isso, Chen Qing continuava lendo o livro de segredos do palácio quando a concubina Xiang foi anunciada. Uma mulher linda, de cabelos longos e rubros, entrou, dizendo que soube que Sua Majestade havia se assustado na noite anterior. Por isso, prepararam uma refeição especial para ele. Ela perguntou se ele ainda não havia comido e, com um sorriso, declarou estar feliz por ele estar bem. Chen Qing, olhando para a concubina, questionava por que não conseguia ficar sozinho. A concubina pediu que ele comesse enquanto a comida ainda estava quente. Chen Qing, finalmente, sentiu-se beneficiado por seu papel de imperador e agradeceu. No entanto, ao se lembrar do que lera sobre Xiang Lian no livro, ficou nervoso, pois sabia que ela era extremamente sedutora. Xiang Lian colocou um pouco de comida em uma colher e pediu que ele abrisse a boca. Chen Qing ficou impressionado com sua beleza, mas sabia que tudo aquilo era manipulação. Ele se virou e pediu que ela deixasse a refeição ali. Com os olhos lacrimejando, a concubina perguntou se ele não gostava da comida dela. Chen Qing, sentindo-se pressionado, concordou em comer, o que a deixou radiante. De repente, alguém chegou colocando a mão na porta. Era anunciada a chegada da concubina Luo, outra mulher do harém imperial. Luo Wan-er entrou e lançou um olhar hostil para Xiang, que retribuiu com outro olhar de desdém. O clima no quarto tornou-se insuportavelmente pesado, deixando Chen Qing sem saber o que fazer diante da rivalidade entre as duas mulheres. A concubina Xiang perguntou à irmã se ela também havia preparado comida para Sua Majestade. Em seguida, comentou que seria uma pena, pois Sua Majestade acabara de comer o que ela havia preparado e agora estava satisfeito. A concubina Luo retrucou, dizendo que sua comida era muito melhor do que a de Xiang. As duas continuaram se encarando, enquanto Chen Qing as observava em silêncio, pensando que esperava que não começasse uma briga de verdade. Então, ele interveio, dizendo que, quando terminasse o trabalho, aproveitaria a refeição. Luo encarou Chen Qing por um momento e, de repente, pegou um dos bolinhos que preparara e o enfiou na boca dele. Assim que percebeu o que havia feito, ficou completamente envergonhada e justificou-se, dizendo que não fez aquilo por ele, mas que a cozinha imperial havia preparado em excesso e seria um desperdício jogar fora. Em seguida, perguntou se estava gostoso. Com dificuldade para mastigar o bolinho, Chen Qing fez um sinal positivo e a garota ficou feliz, acreditando que o bolinho estava realmente bom. Enquanto comia, Chen Qing lembrou-se do que o livro dizia sobre a concubina Luo. Ela era considerada a mulher mais bonita de toda a capital e filha do imperador Yan. Quando entrou para o palácio, muitos estudiosos ficaram de coração partido e começaram a se embebedar na Torre Imortal. Ainda lembrando do livro, Chen Qing refletiu que Luo havia sido oficialmente reconhecida como o rosto mais lindo, porém inútil. Já Xiang, por sua vez, pensava que Luo era extremamente mimada e que, sem dúvida, isso faria com que Sua Majestade a detestasse. Apesar disso, mantinha o orgulho e declarou que Luo era muito inocente. Antes de sair,
despediu-se com ironia, dizendo que iria embora. Confiante, Luo respondeu que era bom mesmo Xiang ir embora, pois não havia ninguém no palácio de quem tivesse medo. Nesse momento, outra pessoa chegou ao local, e as concubinas, assustadas, correram para abraçar Chen Qing. A mulher que acabava de entrar repreendeu as concubinas, dizendo que era uma desgraça criar comoção na frente de Sua Majestade. Tratava-se da concubina imperial Zhou Xiya. Chen Qing, olhando para ela, pensava quantas concubinas o imperador ainda tinha. Xiya entrou na sala reverenciando Chen Qing e trouxe outra caixa de comida, deixando-o em choque, já que não aguentava mais comer. Ao olhar para Chen Qing, ela percebeu algo, olhou para sua caixa de comida e a escondeu atrás de si, disfarçando e perguntando se Sua Majestade não estava ocupado. Xiya sugeriu às outras concubinas que procurassem outro lugar para conversar, para não atrapalhar a refeição de Sua Majestade. Lu, assustada, declarou que estava muito ocupada e que voltaria ao seu palácio. No entanto, ao tentar sair correndo, tropeçou e caiu diante de Xiya. Levantou-se em silêncio e, chorando, saiu correndo. Xiang, por sua vez, cumprimentou Xiya e comentou que ela havia chegado na hora errada. Em seguida, despediu-se de Chen Qing e deixou o local. Enquanto Xiang saía, Xiya virou-se para Chen Qing. A beleza exuberante dela o deixou corado. Ele pensava que o harém imperial tinha muitas mulheres bonitas, mas que nenhuma se comparava a Xiya. Por um momento, ele cogitou torná-la imperatriz, mas lembrou-se das informações no livro. Xiya era filha do grande ministro e a melhor candidata à imperatriz. Era inteligente, gentil e extremamente talentosa em música, xadrez, caligrafia e pintura. Contudo, ao ler a próxima página, Chen Qing viu que ela era descrita como astuta e secreta, sendo capaz de descobrir sua identidade facilmente. Decidiu que seria melhor manter distância dela. Com o passar do tempo, a noite chegou e Chen Qing estava exausto. A imperatriz apareceu na porta de seu quarto, comentando que estavam separados havia apenas meio-dia, e perguntou o que estava errado com ele. Chen Qing, irritado, gritou que ela era a verdadeira majestade, mas a imperatriz o encarou com desagrado. Ele rapidamente corrigiu-se, chamando-a de amada concubina. A imperatriz perguntou se ele já havia tomado sua decisão. Sentando-se, Chen Qing respondeu que não tinha muita escolha a não ser aceitar seus pedidos. Ele pensava que tinha apenas 2 dias até a execução de sua família Su e se perguntava quem poderia resolver aquela situação. A imperatriz, então, perguntou o nome dele. Chen Qing curvou-se e respondeu que seu nome era Chang Qing. Ela pediu que ele mudasse sua aparência para a dela. Chen Qing concordou e começou a se transformar diante dela, imitando até mesmo suas roupas. A imperatriz puxou Chen Qing para a frente de um espelho, comentando que o cabelo estava diferente, e assim as pessoas o reconheceriam. Ela disse calmamente que era a primeira vez que escovava o cabelo de alguém, deixando Chen Qing envergonhado. Após terminar, a imperatriz declarou que era mais seguro daquela forma. Chen Qing, gaguejando, agradeceu à amada concubina. Ela levantou o cabelo para amarrá-lo e anunciou que, a partir de agora, ela seria o imperador. Chen Qing, confuso, perguntou o que ele seria. A imperatriz, enquanto vestia as roupas de imperador, respondeu que ele seria sua amada concubina Zhou Jinyue. Por fim, ela concluiu dizendo que naquela noite seria a vez de Chen Qing servi-la. O protagonista ficou assustado ao ver a pilha de documentos à sua frente. Ele perguntou à imperatriz o que havia acontecido com o servir à noite, pois acreditava que seu papel seria apenas atuar como imperador. Olhando para ele, de braços cruzados, a imperatriz disse que ele com certeza tinha uma imaginação muito aflorada. Então, perguntou como isso não seria servir à noite. Enquanto preparava um pouco de tinta, ela explicou que todos no palácio sabiam que a concubina Zhou Jinyue estava servindo ao imperador naquela noite. Acrescentou que, como imperador, ele deveria se familiarizar com os assuntos que envolvem o trono e que a escrita dos dois deveria ser idêntica, pedindo para que ele aprendesse corretamente. O protagonista reclamou que, já que precisaria revisar aqueles livros, seria melhor ele mesmo voltar a ser o imperador. A imperatriz o observou enquanto ele se desesperava com a ideia de passar a noite estudando.
Algum tempo depois, enquanto trocavam de lugar, a imperatriz pediu a Chan Qing para nunca mudar sua aparência por conta própria no futuro. Enquanto amarrava o cabelo, ele confirmou que não faria isso. Chateada, a imperatriz comentou que aquela era a primeira vez que ela arrumava o cabelo de alguém. Olhando para trás, Chan Qing se perguntou se ela estava de alguma forma aborrecida. De repente, ela lançou o tablete de tinta para ele e ordenou que ele moesse sozinho. O protagonista apenas obedeceu, dizendo que sim. Enquanto olhava para os documentos, a imperatriz explicou que a grande dinastia Xia tinha inúmeras províncias, prefeituras, condados e cidades. Comentou que o número de memoriais enviados ao palácio era excelente, mas a maioria tratava de assuntos triviais. Ela pediu ao protagonista para não perder tempo com essas questões. Chan Qing a observava de perto, tentando copiar exatamente sua assinatura imperial. Ao comparar as assinaturas, a imperatriz elogiou, dizendo que não estava ruim. Sorrindo, afirmou que ele tinha uma grande capacidade de se tornar imperador. Tremendo de nervoso, Chan Qing respondeu que jamais ousaria pensar nisso, afirmando que tudo era graças à sua amada concubina. A imperatriz colocou o pincel de volta no pote de tinta e declarou que, já que Chan Qing estava se saindo bem, ele poderia cuidar do restante. Ela pediu que ele terminasse toda a revisão ainda naquela noite. O protagonista respondeu que ela já havia trabalhado demais, e assim a noite seguiu calmamente. Algumas horas depois, o protagonista percebeu que o relatório da família Su estava entre os documentos. Chamou pela imperatriz, dizendo que havia memoriais que talvez ela precisasse revisar pessoalmente, como o da família Su. A imperatriz perguntou o que estava acontecendo com eles. Chan Qing explicou que parecia haver segredos relacionados àquela família, e comentou que já havia ouvido falar sobre isso enquanto estava entre os plebeus. Ele insistiu, perguntando se ela não queria dar uma olhada. A imperatriz decidiu emitir uma ordem ao Departamento de Justiça para atrasar a execução da família Su e realizar uma nova investigação. Chan Qing, animado, respondeu que tinha entendido. A imperatriz ficou em silêncio por um momento, refletindo enquanto o protagonista se animava, pensando que havia ganhado algum tempo. De repente, ouvindo barulhos do lado de fora do quarto, Chan Qing avisou a imperatriz que parecia haver alguém ali. A imperatriz sussurrou, dizendo que finalmente haviam chegado. Ela explicou que eram suas irmãs, preocupadas com a possibilidade do imperador fazer algo contra ela e que tinham vindo acabar com o imperador. Confuso, o protagonista perguntou por que elas tentariam acabar com a própria irmã. Olhando pela janela, ele se assustou ao reconhecer uma figura e perguntou se poderia ser a concubina Bai. Virando-se para a imperatriz, pediu ajuda para lidar com a situação. A imperatriz deu um sorriso maléfico e, com uma expressão de vítima, começou a fingir que o protagonista estava fazendo algo de mal a ela, pedindo para que ele se afastasse. Chan Qing entrou no papel, pegou-a delicadamente no colo e disse que ela não deveria brincar assim. Com um tom galante, afirmou que, em uma noite tão bonita e auspiciosa, queria compartilhar eventos significativos da vida com ela. Sem graça, a imperatriz sussurrou, perguntando o que ele estava fazendo e pedindo para ser colocada no chão. O protagonista respondeu, também sussurrando, que já que Sua Majestade estava atuando, poderiam oferecer um show completo. Irritada, ela pensou que ele estava realmente passando dos limites, mas entrou no jogo, afirmando que aquela seria sua primeira vez e pedindo que ele fosse gentil. Do lado de fora, a concubina Bai ouvia tudo, ficando furiosa. De repente, decidiu invadir o quarto, gritando para o imperador soltar sua irmã Zhou. Nervoso, o protagonista sussurrou para a imperatriz pedindo ajuda, mas ela, sorrindo, sugeriu que ele fizesse o que achasse mais adequado. Com um drama exagerado, a imperatriz abraçou o protagonista e disse, fingindo medo, que estava apavorada. A concubina Bai, furiosa, ameaçou acabar com o imperador. Chan Qing, assumindo um tom autoritário, declarou que ela ousava mostrar uma arma diante do imperador e que deveria saber as consequências disso. A concubina Bai perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Com a expressão mais séria possível, o protagonista perguntou se ela realmente ousava se aproximar em vez de recuar. Em seguida, colocou-se atrás da imperatriz e afirmou que, se ela desse mais um passo, ele apertaria a imperatriz.
A concubina Bai ficou completamente em choque com a reação inesperada. A concubina Bai pediu para que ele a deixasse em paz. O protagonista gritou, pedindo que a concubina soltasse a espada primeiro. Enquanto isso, a imperatriz assistia a tudo em silêncio. Sem recuar, a concubina Bai gritou, chamando o imperador de um cão desprezível e dizendo que queria ver quem seria mais rápido, sua espada ou o protagonista. Ele sussurrou para a imperatriz, pedindo ajuda e que ela chamasse os guardas. A imperatriz pediu que ele cooperasse. Com um movimento rápido, a imperatriz se soltou do protagonista, segurou o braço de Bai, que empunhava a espada, e ficou frente a frente com ela, perguntando como poderia fazer algo tão tolo. A concubina Bai ficou completamente encantada com os movimentos da irmã. A imperatriz sussurrou no ouvido de Bai para que ela se apressasse e pedisse perdão à sua majestade. Porém, olhando para o protagonista com olhos vermelhos de raiva e uma aura escura pairando no quarto, Bai disse que tudo bem ele querer o corpo dela, mas perguntou como ousava contaminar sua querida irmã. Com os olhos lacrimejando, Bai se virou para a imperatriz e pediu que não se preocupasse. Mas antes que pudesse completar a frase, a imperatriz a abraçou, interrompendo-a. Ela disse a Bai que, mesmo que algo acontecesse com sua majestade, como ela poderia ficar feliz? A imperatriz explicou que o caos seria lançado no mundo, muitas pessoas morreriam, incluindo membros do clã Bai. Com a mão no rosto de Bai, perguntou se ela queria que sua querida irmã vivesse para sempre se sentindo culpada por isso. Nesse momento, a concubina Bai soltou a espada, enquanto permanecia abraçada à suposta irmã Zhou. Alguns minutos depois, as duas estavam sentadas diante do protagonista imperador, e a concubina Zhou pediu misericórdia, dizendo que sua irmã Bai estava confusa e implorando para que ele poupasse a vida dela. O protagonista pensou que a imperatriz parecia feroz mesmo ao se ajoelhar, como parte de sua atuação. Quando ele tentou brincar com a situação, a imperatriz o encarou ferozmente. Levantando-se, o protagonista perguntou como a concubina Zhou ousava implorar por Bai, e se elas não tinham medo de ele mandar ambas para o céu. Zhou então se abaixou, dizendo que tudo era culpa dela, e que agora ela se tornaria um cão do imperador para que ele perdoasse ambas. O protagonista perguntou se ela realmente acreditava ter o direito de negociar com ele, mas por dentro estava desesperado, imaginando se aquilo tudo era intencional. Ele bateu na mesa, fingindo raiva, e disse que deixar as duas irem não aplacaria seu ódio. Acrescentou que, como Bai adorava tanto a irmã Zhou, ela continuaria servindo-o naquela noite. Olhando para Bai, o imperador disse para ela pensar no quanto Zhou sofreria por causa dela. Desesperada, Bai imaginou o protagonista sendo cruel com sua irmã. Ela então se ajoelhou e disse que estava disposta a servir a Vossa Alteza ao lado de Zhou. O protagonista entrou em pânico, não esperando por essa reação repentina, mas respondeu que não aceitaria que Bai o servisse, pois há pouco ela estava tentando acabar com ele. Mandou que ela fosse embora antes que ele mudasse de ideia. Com os olhos cheios de lágrimas, Bai tentou dizer algo, mas foi interrompida pela imperatriz, que assegurou que ficaria bem ali. Assim, a noite avançou no dormitório real. O protagonista pediu desculpas à imperatriz, que fazia bico. Tentou se explicar, dizendo que precisou usá-la para resolver a questão com Bai, já que as duas eram muito próximas. A imperatriz perguntou o que ele sentiu ao segurá-la. Desesperado, ele tentou dizer que não estava pensando direito no momento e pediu que ela o entendesse. A imperatriz pediu para ele nunca mais tocá-la, a menos que fosse uma situação especial no futuro. Explicou que Bai era uma pessoa muito sensível, mas facilmente influenciada por manipulações. Pediu que o protagonista deixasse isso como uma lição e não comentasse com mais ninguém. Confuso, o protagonista apenas respondeu que sim, embora em seus pensamentos se perguntasse se poderia tocar na imperatriz novamente. Apontando para ele, a imperatriz disse: "Certo, majestade, você tem muitos documentos para fazer. Apresse-se e trabalhe duro." O protagonista ficou sem reação, frustrado por ter que trabalhar tanto. Mais tarde, completamente exausto, o protagonista viu a imperatriz revisar o último documento. Sorrindo, ela comentou que Sua Majestade tinha trabalhado muito, pedindo que ele cuidasse da saúde e não se esforçasse demais. Com a alma saindo do corpo,
ele agradeceu a preocupação, dizendo que iria descansar bem. A imperatriz sugeriu que trocassem de lugar novamente e informou que retornaria como imperador. Ela explicou que havia informado aos eunucos que não estava se sentindo bem, então o imperador não compareceria ao tribunal pela manhã. Enquanto o protagonista estava deitado, ouvindo tudo, viu a imperatriz sair do quarto. Uma empregada gritou, pedindo a cadeira para o imperador que estava retornando. Irritado, o protagonista comentou que ele havia feito os documentos e que era ela quem precisava descansar. Nesse momento, a concubina Bai apareceu na porta, com os olhos cheios de lágrimas, chamando por sua irmã Zhou. Um tempo depois, no dormitório da concubina Zhou, a concubina Bai estava se desculpando com ela, que no caso era o protagonista disfarçado. Bai dizia que tudo havia sido culpa dela. Sem graça, o protagonista respondeu que estava tudo bem e que ela havia ficado bem. Porém, Bai gritou, dizendo que era sua culpa que sua irmã Zhou agora estava esperando um bebê. Continuou dizendo que, já que as coisas chegaram a esse ponto, ajudaria a irmã Zhou a cuidar do filho dela. Desesperado, o protagonista pediu que ela parasse com aquilo. Perguntou o que ela queria dizer com filho. Bai explicou que sua avó lhe contou que, quando um homem e uma mulher dão as mãos e dormem juntos, eles têm um bebê. Bai perguntou se a irmã Zhou estava preocupada por não conseguir parir o bebê. Sem graça, o protagonista explicou que não era assim que funcionava e que não era tão fácil ter um bebê. Um pouco aliviada, Bai perguntou se era assim mesmo. O protagonista sorriu e confirmou, mas, em seus pensamentos, achava que Bai era apenas uma tola. Agora, ela parecia uma criança. Refletindo sobre o que aconteceu na noite anterior, concluiu que Jinyu, a imperatriz, sabia o que aconteceria entre ela e Bai. Analisando as duas, o protagonista percebeu que elas aparentemente não se davam bem. Então, por que Jinyu estava desempenhando o papel de concubina Zhou e era a melhor amiga de Bai? Olhando para Bai, o protagonista se perguntou se tentar obter informações dela estragaria seu disfarce. Porém, se não perguntasse, quantos outros perigos ele enfrentaria naquele palácio? Ele concluiu seus pensamentos, tentando entender o que a imperatriz tramava ao enganá-lo no meio daquela confusão. Nesse momento, Bai interrompeu seus pensamentos, perguntando como os bebês realmente eram feitos. Ao ouvir isso, o protagonista se assustou. Envergonhado, tentou pensar em algo para dizer, enquanto Bai o observava atentamente, esperando cada palavra. Sem conseguir pensar em nada, ele perguntou se ela já havia ouvido a história da cegonha que entrega os bebês. Enquanto isso, no quarto do imperador, a imperatriz estava sentada, esperando a chegada do médico real. O eunuco entrou, anunciando a chegada do médico, que se aproximou, reverenciou o imperador e disse estar à disposição de Sua Alteza. A imperatriz explicou que não estava se sentindo muito bem e pediu ao médico Shui para examiná-la e descobrir o que estava acontecendo. O médico se aproximou e começou a medir o pulso da imperatriz. Nesse momento, ambos ficaram tensos. O médico afirmou que não havia problemas com o pulso, mas que as mãos e os pés de Sua Majestade estavam fracos, e o espírito parecia debilitado. Segundo ele, isso era um sinal de bondade excessiva. Tanto a imperatriz quanto sua ajudante ficaram chocadas. A ajudante disse que Sua Majestade era sábia e poderosa, e questionou como ele poderia ser enfraquecido por uma mulher. Também acusou o médico de estar falando bobagens. Ao sair da sala, o médico respondeu que jamais ousaria desrespeitá-los. A imperatriz pensou que esperava que todos no palácio espalhassem aquela notícia em breve. Apesar disso, lamentava pela querida concubina Zhou. Nesse momento, o protagonista espirrou no quarto. Mais tarde, o protagonista estava prestes a tomar banho, mas sentia um mau pressentimento. Bai chegou, dizendo que fazia muito tempo que elas não tomavam banho juntas. O protagonista respondeu que não havia motivo para tomarem banho juntas. Bai insistiu, dizendo que apostava que o corpo da irmã Zhou estava coberto pela imundície do imperador. Ela pediu para se lavarem logo. O protagonista estava completamente desconfortável, com medo de que Bai descobrisse que ele não era a verdadeira Zhou. Nesse momento, Bai começou a dizer que, embora sua família a tivesse ensinado a ficar com apenas uma pessoa, pensava que, se fosse com a irmã Zhou, assustado, o protagonista a interrompeu, perguntando o que ela estava tentando dizer.
Bai respondeu que não era nada e pediu para ajudar a irmã Zhou com o banho. Abraçando o protagonista, Bai comentou que a pele da irmã Zhou era muito macia. Enquanto isso, o protagonista imaginava a imperatriz querendo aniquilar todo o seu clã por causa daquela situação. Ele decidiu apenas suportar tudo em silêncio. Ao olhar para cima, o protagonista percebeu algo alarmante. A guarda real estava observando tudo de cima, encarando-o com uma expressão impassível. Desesperado, ele apenas pediu, em pensamento, que aquilo acabasse logo. A concubina Bai perguntou se o protagonista poderia lavar o cabelo dela, pois adorava quando a irmã Zhou fazia isso. O protagonista, nesse momento, pensou que não poderia continuar com aquilo, pois sentia que algo ruim poderia acontecer. Ele então disse que a irmã Bai já havia terminado de tomar banho e que agora a irmã Zhou queria tomar banho sozinha. Bai perguntou se não poderia ficar mais um pouco. Completou dizendo que, desde que o imperador convocou a irmã Zhou, elas não passavam mais tempo juntas. Nesse momento, o protagonista sentiu-se meio culpado e se imaginou como um irmão mais velho cuidando de Bai. Ele então lembrou que fazia tempo que não visitava sua família e que precisava reservar um tempo para vê-los. Nesse instante, Bai abraçou o protagonista, que cedeu e disse que iria lavar o cabelo dela. Bai, satisfeita, afirmou que sabia que ele não era tão sem coração assim. Então, o protagonista começou a lavar o cabelo de Bai. No mesmo momento, alguém chegou avisando que a concubina Xiang havia preparado um almoço para a irmã Zhou. O protagonista ficou confuso com o convite repentino. Bai pediu que a irmã Zhou não fosse, afirmando que Xiang provavelmente estava planejando humilhá-la, já que sempre fazia isso. O protagonista pensou que isso poderia estar relacionado aos eventos da noite anterior. Ele lembrou que havia encontrado Xiang em outra ocasião, mas estava disfarçado de imperador e ela havia sido muito sedutora. Curioso para saber como Xiang era por trás das aparências, ele decidiu ir. Levantando-se, Bai perguntou se a irmã Zhou realmente iria até lá. O protagonista respondeu que ficaria tudo bem e sugeriu que Bai fosse também, caso quisesse admirar o show. Nesse momento, uma assistente de Xiang chegou, tentando apressar o protagonista. Disse que sua senhora já estava esperando e pediu que a irmã Zhou se apressasse. O protagonista, com um olhar firme, pediu que ela mostrasse o caminho. Algum tempo depois, eles chegaram ao dormitório de Xiang. Entre flores, Xiang dançava graciosamente, irradiando beleza. O protagonista, ao vê-la, teve que admitir que ela dançava muito bem e era incrivelmente atraente. A assistente de Xiang avisou que sua senhora estava ocupada no momento e talvez não pudesse atendê-la. O protagonista respondeu que não tinha problema e que esperaria. Xiang continuou sua dança delicada, e o protagonista, sentado como se assistisse a um espetáculo, comentou que Xiang estava fazendo uma performance excelente. Xiang, ao ouvir isso, ficou confusa ao ver a irmã Zhou tão feliz. Virando-se para o protagonista, Xiang comentou que, na verdade, quem tinha habilidades extraordinárias era a irmã Zhou, capaz de fazer com que Sua Majestade ficasse indisposto e cortasse as chances das outras concubinas de satisfazê-lo. O protagonista ficou confuso, sem entender do que ela estava falando. Xiang, colocando um casaco, disse para Zhou não fingir que não sabia. Explicou que o imperador havia chamado um médico pela manhã, e a causa foi o excesso de afogar o ganso. Segundo ela, todos no harém sabiam quem estava com o imperador na noite anterior. Tentando disfarçar, o protagonista afirmou que nunca teve intenção de causar algo assim. O protagonista respondeu que a abstinência de Sua Majestade era passageira e que logo a irmã Xiang poderia servi-lo novamente. Em seguida, Xiang afirmou que, mesmo que Zhou não tivesse o destino para se tornar imperatriz, certamente estava tentando. Xiang perguntou se Zhou sabia que as outras irmãs do harém a odiavam. Disse que seria a mediadora daquela vez e que, se Zhou bebesse o remédio naquela taça, as outras não causariam mais problemas. O protagonista perguntou que tipo de medicamento era aquele. Xiang respondeu que, como o imperador ainda não tinha filhos, havia mandado preparar um remédio de fertilidade para ela. Disse que, como o imperador estava envelhecendo, era dever das concubinas aliviar suas preocupações. O protagonista gritou, afirmando que não estava grávido e não precisava de medicamentos. Xiang insistiu para que ele bebesse.
Olhando para o líquido escuro na taça, o protagonista sentiu-se alarmado. Encarando Zhou, Xiang pensou que, estando grávida ou não, o resultado seria o mesmo se ela bebesse. Então, o protagonista bateu na taça, derrubando o líquido no chão. Disse que os assuntos entre Zhou e o imperador não eram da conta de Xiang. O copo caiu, partindo-se no chão, enquanto Xiang gritava, perguntando como Zhou ousava. Xiang ordenou que suas serviçais capturassem Zhou. Respirando fundo, o protagonista, em tom sarcástico, pediu que enviassem empregadas bonitas para capturá-lo. Xiang respondeu que ele estava focando na coisa errada. O protagonista saltou sobre as empregadas, desviando de todas, enquanto gritos ecoavam, pedindo que ele parasse. Ele conseguiu escapar, e ao virar-se, fez um coração com as mãos, elogiando a dança de Xiang e dizendo que voltaria outro dia para assistir novamente. Xiang, furiosa, ordenou que Zhou parasse de ser tão arrogante. Ela ameaçou que, quando Zhou fosse pega, se arrependeria. O protagonista respondeu com um sorriso que Xiang deveria continuar dançando enquanto ele se retirava. Xiang, ainda mais irritada, gritou para seus lacaios capturarem Zhou. Algum tempo depois, diante de um dos castelos do Palácio Imperial, o protagonista estava parado. Ele pensou que ali era a prisão imperial, onde seu pai, sua mãe e sua irmã pequena estavam, e que finalmente teria a chance de visitá-los. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!